Mais uma vez, nas redes sociais hoje circula novamente de forma bem ampla notícias sobre um suposto tratado de paz entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas. Muitos já interpretam esse evento como um possível sinal profético relacionado à iminente volta de Jesus. Agora, será que isso é verdade? Bem, eu não ia nem gravar um vídeo sobre esse assunto, eu não iria nem falar nada, mas lá no meu inbox ficou lotado de perguntas a esse respeito. Por isso não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, você já sabe, me ajude aqui no canal, deixando o seu like, deixando o seu joinha. E quem sabe, você que ainda não é inscrito, é rápido, é fácil e é de graça. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Pois bem, o tratado de paz entre Israel e o Hamas, a pergunta é essa: será ou seria esse um sinal profético do Apocalipse? Nos últimos dias tem circulado aí novamente em grande força, a todo vapor, nas redes sociais, uma notícia que tem despertado, chamado a atenção do mundo inteiro novamente. Um possível tratado de paz entre Israel e o grupo radical Hamas, entre os palestinos. Muitos têm já se apressado em afirmar que esse seria o sinal do Apocalipse, né? Uma evidência, em outras palavras, uma evidência de que Jesus já está prestes a vir. Nós sabemos que sim, a volta de Jesus é iminente. Eu já falei por vários vídeos, já ministrei, já ensinei, já falei para você a esse respeito, como é que funciona isso. Mas antes de qualquer especulação no campo profético, é importante recordar o que ocorreu em 7 de outubro de 2023, quando Israel foi alvo de uma série de ataques coordenados pelo grupo extremista Hamas, resultando em centenas de mortos, feridos e muitos que foram sequestrados. Famílias inteiras foram arrancadas de seus lares. E o mundo assistiu isso atônito a um dos episódios mais sombrios da história recente do Oriente Médio e, consequentemente, contra o povo da aliança, contra o povo de Israel. Eu não vim aqui nesse vídeo, preste atenção, eu não vim aqui nesse vídeo para comentar os detalhes políticos do tratado de paz entre Israel e os palestinos, mas eu vim aqui para lançar luz, mais uma vez, sobre os acontecimentos bíblicos e proféticos que estão por detrás de tudo isso. Pois bem, desde aquele dia, eu estou falando do atentado de outubro de 2023. Muitos foram levados cativos e permanecem em cativeiro, enquanto outros, graças à misericórdia de Deus, foram libertos. Cada pessoa resgatada representa uma vitória da vida sobre a morte, um lembrete de que o Senhor ainda reina sobre as nações. A Bíblia declara o seguinte, isso eu quero enfatizar: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Salmos 46:9. Enquanto o mundo debate tratados, fronteiras e teorias escatológicas, nós, como servos do Senhor Jesus, levantamos a nossa voz em gratidão, não apenas pelos que retornaram do cativeiro, mas também por aqueles que, mesmo em meio à dor, continuam crendo na esperança. Porque nas palavras de Jesus aqui eu quero ressaltar isso, que aqueles que buscam trazer a paz, aqueles que buscam pacificar, existe uma bênção e uma declaração bíblica sobre a vida deles. E eu quero louvar a Deus sobre a vida desses, que seja um governo, que seja um país, que seja um presidente, e nós sabemos quem é que está orquestrando tudo isso. Eu repito que eu não vim aqui trazer nenhum contexto político, mas eu quero ressaltar isso.
E Mateus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. O verdadeiro sinal dos tempos não está apenas nas manchetes, mas na mão invisível de Deus que ainda opera entre as nações, libertando, restaurando e movendo corações. Que o nosso olhar nessa hora não se prenda apenas ao medo das profecias, mas à fé no Deus que cumpre a sua palavra e continua sendo o príncipe da paz. Então vamos lá, vamos por partes para esclarecer, para mais uma vez decifrar e trazer esclarecimentos aos recentes acontecimentos. O que é que está acontecendo nesse exato momento? O que está acontecendo agora? De acordo com as principais agências internacionais de informação, Israel e o Hamas estão, de fato, entre essa proclamação de um discurso de cessar-fogo. Isso já aconteceu, já estão celebrando, já houve o tratado, já esse acordo já estava incluindo a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, de uma possível retirada parcial das tropas de Gaza, o que já está acontecendo nesse exato momento enquanto eu falo com você. A notícia fala em primeira fase de paz, com o objetivo de encerrar momentaneamente, repito, momentaneamente os combates. Mas o ponto central aqui não se trata de uma paz definitiva. Especialistas e analistas políticos estão chamando isso de uma paz tática, uma trégua para a reorganização e não de um tratado permanente, ou seja, ainda que pareça um avanço, é um cenário ainda instável, cheio de incertezas, ainda cheio de tensões e interesses ocultos que muitos ainda desconhecem. E o que a Bíblia diz, então, sobre esse fato? Porque o que está rolando, o que está acontecendo, o que está surgindo, emergindo na internet é que realmente o Tratado de Paz surgiu, aconteceu e a profecia se cumpriu e Jesus vai voltar. Bem, a Bíblia ela fala sobre tratado de paz nos últimos dias e esse tipo de notícia realmente ele mexe com a especulação, a mente e principalmente com o coração das pessoas e de alguns cristãos, porque parece ecoar que lemos o fato de que as profecias bíblicas já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Bem, fique comigo aí porque você vai entender o que eu estou querendo chegar, o ponto que eu quero chegar no final desse vídeo. E há um texto em especial que sempre vem à tona quando falamos de tratados de paz, e especialmente, é claro, é óbvio, envolvendo Israel, que é o texto de Daniel capítulo 9, verso 27, que ali está escrito o seguinte: e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bem, deixe-me te dar, permita-me te orientar, permita-me lhe passar, orientar à luz, esse assunto à luz da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras. Esse versículo em especial, ele fala de um líder mundial, lembre-se, um líder mundial que fará uma aliança com Israel por um período determinado profeticamente, chamado de uma semana. É que, segundo muitas interpretações bíblicas escatológicas, representa 7 anos, uma semana de 7 anos. Metade desse período, que é 3 anos e meio, ele marcaria a quebra dessa aliança, quando o mesmo líder que criou essa aliança, que liderou, orquestrou essa aliança, ele é interpretado então agora como o anticristo, que trairia, que quebraria esse tratado, que viria a trair esse tratado que fora feito com Israel. Então, logo assim, profanando o templo e dando o início ao que nós chamamos de a grande tribulação. Esse texto de Daniel, ele se conecta com as palavras de Jesus lá de Mateus capítulo 24,
com Paulo em 2 Tessalonicenses 2 e com o livro de Apocalipse. 3 livros que falam sobre isso. Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, Mateus fala sobre isso e João em Apocalipse, onde vemos descritos tempos de falsas promessas de paz. Guarde muito bem os contextos e os textos e a orientação que eu estou te passando para que você consiga se localizar no que está acontecendo agora. Esse tempo de promessa de paz seriam seguidos de um grande engano e um conflito espiritual entre as nações. Por isso, muitos intérpretes, muitos biblicistas, muitos teólogos associam esse tipo de tratado à profecia de uma falsa paz, um acordo político que antecederia o caos global e a manifestação do homem do pecado. Quem já assistiu o meu vídeo que eu falo sobre o pré-tribulacionista, eu explico todos os eventos, todos os detalhes que ocorrerão na ordem cronológica das profecias. Guarde isso, anote isso, escreva isso, aprenda isso. Não haverá tratado de paz enquanto a igreja estiver ainda na terra. Para entender isso, com base nos textos bíblicos, você precisa voltar lá e assistir este vídeo que eu acabei de te mencionar. A diferença entre a paz de Deus e a paz dos homens. A Bíblia deixa bem claro que haverá um tempo em que as nações dirão paz e segurança. Observe isso novamente, porque mesmo que eu não estou dando detalhes do vídeo que eu mencionei, eu estou aqui deixando algumas pinceladas, algumas nuances sobre esse assunto. As nações dirão entre si paz e segurança. Observe se nações hoje já estão dizendo isso. Mas então virá sobre as nações, sobre elas, uma repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Corra lá e leia. Isso mostra que a paz humana, aquela construída por diplomacia e interesses, ela é frágil e ela é ilusória. É uma paz que dura pouco, que esconde tensões, que maqueia aquilo que está bem desarrumado, se eu posso assim dizer. Ela esconde tensões e que muitas vezes serve de palco para o cumprimento de algo ainda muito maior no plano espiritual. Mas a verdadeira paz, ela não vem de alianças políticas, mas ela vem de Cristo. Porque ele é chamado de Sar Shalom, ou seja, o príncipe da paz. E essa paz não depende de tratados, de governos ou negociações, ela vem de dentro, ela é eterna e transforma o coração do homem. Então, pastor, me responda, como interpretar os acontecimentos de hoje? Bem, então agora, já que você me fez essa pergunta, surge a grande pergunta em destaque. Esse tratado que estamos ouvindo agora recentemente, nesse final do ano de 2025, esse tratado entre Israel e o Hamas, Israel e os palestinos, é o cumprimento direto da profecia de Daniel capítulo 9, verso 27? A resposta mais equilibrada é ainda não necessariamente. Repito, ainda não. Ainda não. Podemos dizer, e eu venho dizendo aqui, eu tenho dito já por inúmeras vezes, várias vezes, eu venho dizer aqui novamente, repito, quero ratificar, enfatizar, corroborar. Repito que isso que estamos vendo é nada mais, nada menos do que um prelúdio. O que é um prelúdio, pastor? É um ensaio. É uma sombra do que ainda está por vir, mas ainda não é o cumprimento literal. Eu tenho vindo aqui para dizer em vários, repito, vários vídeos e várias vezes que tudo, absolutamente tudo que estamos vivendo, que estamos vendo, não é para ignorarmos, mas é um prelúdio, repito, é uma sombra, é um ensaio do que ainda está por vir, do que ainda vai acontecer. Entenda bem que ao longo da história, Israel já assinou diversos contratos, Israel já assinou diversos acordos.
acordos com o Egito, acordos com a Jordânia e até negociações indiretas com alguns grupos inimigos. Agora, nenhum desses acordos foi o tratado profético descrito na Escritura. No entanto, cada um desses momentos parece preparar o cenário global para o dia em que o líder mundial, com aparência de pacificador, alguns até levantam a bandeira e dizem, é esse ou é aquele, é esse presidente, é esse líder. Tudo isso é uma aparente figura daquilo que está para acontecer, porque ainda virá um líder mundial, repito, um líder mundial com aparência pacificadora, que surgirá prometendo resolver o impasse definitivo, não só apenas do Oriente Médio, mas do mundo. Esse será o momento em que muitos dirão, agora sim, finalmente a paz chegou. Mas conforme ensina, conforme nos mostra a palavra de Deus, essa paz, ela será a paz do engano, que é também a paz do anticristo. E é aí que as profecias ganharão força e se desenrolarão com velocidade. Gente, parece que eu preciso falar, repetir várias vezes aquilo que eu estou falando. E é aí, nesse momento, quando essa falsa paz surgir, é que as profecias ganharão força e se desenrolarão com velocidade. Diante de tudo isso, a pergunta mais importante não é quando o tratado será assinado, mas sim como está o meu coração para a volta de Jesus. As pessoas estão muito mais preocupadas no desenrolar das profecias bíblicas com o que consigo próprio, com o que conforme o seu coração. E um dos fatores que desencadeia muito espontaneamente, rapidamente, as profecias que falam da iminente volta de Jesus é o que está acontecendo no coração das pessoas. Pastor, o que está acontecendo no coração das pessoas? O esfriamento espiritual, o apostatar, né? A apostasia, o enfraquecimento. Então, o Senhor Jesus, ele nos chamou para olharmos para dentro do nosso coração. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, não nos chamou para especular datas. Ele mesmo disse, não sabeis o dia nem a hora. Mas as pessoas estão muito mais preocupadas com data do que consigo próprio. Mas ele nos chamou para sermos vigilantes. Ele disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. O papel do crente, o papel do cristão não é ficar interessado com as profecias, mas é discernir os sinais proféticos e, quanto a isso, permanecer firme na fé. Não é ter medo. As pessoas querem saber o tempo porque elas estão temerosas. E não é deixar que esse medo te leve à confusão, porque ainda existem muitos confusos, mas sim os sinais, eu repito, os sinais do fim estão se cumprindo a cada dia. Vemos aí guerras que não é de agora, rumores de guerras que não é de ontem, alianças sendo formadas, várias, essa não é a única, mas várias alianças já foram estabelecidas. E Israel, mais uma vez, ela está no centro da profecia. Mas tudo isso deve nos levar a uma postura de reverência e arrependimento e santificação e não de pânico e não de especulação. Devemos lembrar que a profecia não é para nos assustar, mas é para nos preparar. Por quê? Jesus está voltando. E a cada notícia que envolve Israel é nada mais, nada menos que um lembrete que o relógio profético, ele continua avançando. Se há algo que precisamos aprender com tudo isso e com mais essa notícia que está rolando aí na internet, é que a verdadeira paz nunca virá das mãos dos homens. Eu vou repetir, é interessante, eu preciso repetir isso. A verdadeira paz nunca virá das mãos
de homens dos homens. Ela vem do Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, aquele que descerá sobre o Monte das Oliveiras e estabelecerá o seu reino de justiça e verdadeira paz e glória eterna. Enquanto o mundo busca acordos temporários, nós aguardamos o Sar Shalom, que é o príncipe da paz, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Por isso, não tenha medo aos rumores de guerra, não tenha medo às notícias da internet e nem às conversas sobre tratados e alianças que estão acontecendo agora e que vão acontecer brevemente também. Vai acontecer sim, mais cedo ou mais tarde, um outro tratado, entre aspas, de paz vai surgir. Mas antes, prepare-se, santifique-se, mantenha acesa a sua lâmpada, a sua chama da fé acesa em Cristo Jesus. Porque, como o próprio Senhor Jesus disse, quando virdes acontecer essas coisas, lá em Lucas capítulo 21, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Pois bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, você já sabe o que fazer. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, compartilhe e escreva aqui nos comentários, coloque aqui abaixo o que você acha. Essa paz que está acontecendo agora é a paz lá que está descrita em Daniel, é a paz do Apocalipse, é a paz do fim dos tempos, Jesus está voltando agora, o que está acontecendo? Deixa aí o seu comentário e que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Pois bem, fique com Deus, tchau, shalom, sheikhi elechayom tov, nitrae shavua haba lechitraot, shelohim variotah, shalom uvraha.